Boa noite. Veja no Brasil TV. No Dia da Amazônia, a seca afeta mais de 300 mil pessoas no Amazonas. Comunidades estão isoladas e bancos de areia já são vistos nos rios. A Receita do Distrito Federal e a polícia descobrem uma loja de departamentos que só nega impostos há 27 anos. O prejuízo passa dos 70 milhões de reais. E ainda, o trabalho de voluntários na Campus Party, um dos maiores eventos do país na área de tecnologia, que acontece em Pernambuco. Quinta-feira, dia 5 de setembro, agora no Brasil TV. (5 de setembro, Dia da Amazônia, dia de celebrar a maior floresta tropical do mundo, que infelizmente tem enfrentado recorde de seca e incêndios. No estado do Amazonas, o nível dos rios está cada vez mais baixo, o que dificulta a navegação, que é importante para o transporte de pessoas e de cargas. Moradores de áreas isoladas sofrem com a falta de água potável. Até os poços secaram. A caminhada de quase 1 hora faz parte da rotina do Marcos e do filho dele, de apenas 7 anos, há cerca de um mês. Eles vão pela beira do rio Amazonas até pegar a lancha que leva o menino para a escola. O pai aproveita a carona. No colégio, ele consegue água potável para levar para casa. Os igarapés da comunidade onde eles moram, a 40 quilômetros de Manaus, secaram. Não sou eu, mas vários moradores que moram dentro são afetados. Quando fecha, seca aqui, seca tudo. Aí não temos condições de vir para aula, ter nossos filhos para o colégio, né? Fica difícil. Neste ponto onde nós estamos, o nível do rio Amazonas está 4 metros abaixo em relação ao nível dos anos anteriores. Por isso, é possível ver cenas como essa, bancos de areia tomando o espaço das águas. No estado do Amazonas, a Marinha mapeia a situação dos rios, que é considerada grave por causa da seca. Nosso objetivo aqui é medir a profundidade do rio e garantir ao navegante quais são as águas seguras, quais são os melhores locais para eles poderem passar com segurança. Para evitar o colapso de abastecimento, os 2 principais portos de cargas do estado estão operando também em outros pontos da região metropolitana de Manaus, onde há um maior volume de água, para receber os navios cargueiros. O governo federal diz que já começou o processo de dragagem de rios. O Rio Madeira ele já está em processo de dragagem. A gente assina agora o contrato para iniciar agora no mês de setembro ainda o Rio Amazonas, principalmente o trecho Manaus-Taquatiara. E na sequência, ainda no mês de setembro, a gente assina contratos para as licitações de 3 pontos no Rio Solimões. A estiagem no estado começou em junho, 2 meses antes do previsto. Segundo o governo do Amazonas, 330 mil pessoas são afetadas e todos os 62 municípios estão em situação de emergência. Em razão disso tudo, tem sido feito ou empreendido um grande esforço no sentido de dar assistência a essas famílias, levando água potável, instalando purificadores de água. Estimamos que em torno de 600 ou até 1 milhão de pessoas possam ser afetadas diretamente por conta dessa estiagem. E com a seca, o nível do Rio Madeira, em Rondônia, atingiu o menor nível da história. Pela primeira vez, está abaixo de 1 metro. A medição mais recente, feita pelo Serviço Geológico do Brasil, aponta que o Rio Madeira está marcando apenas 97 centímetros. É o mais baixo nível desde que começou essa medição em 1967 e, por isso, a navegação noturna está proibida. Imagens que mostram a situação no trecho aqui em Porto Velho mostram que a situação está totalmente diferente dos períodos considerados normais. Em algumas partes, há peixes mortos. A hidrelétrica de Santo Antônio, na capital, é uma das maiores do país, com 50 turbinas. Mas por causa dessa estiagem, está bastante seca. A usina está operando com apenas 14% da capacidade. Em todo o estado, 18 municípios estão em situação de emergência. Na zona rural, os poços estão secando e as comunidades ribeirinhas já sofrem com o desabastecimento de água. E como se não bastasse essa falta d'água já há várias semanas, nós estamos sofrendo aqui com a densa fumaça que encobre a capital, consequência das queimadas. Marcelo Moreira para o Brasil TV. Uma área de 2.000 hectares foi destruída durante o incêndio na cidade de Balsas, no sul do Maranhão.
O incêndio começou ontem pela manhã. Brigadistas particulares tentam controlar as chamas em uma área de serra em Balsas que comporta mais de 20 fazendas. Eles usaram caminhões-pipa e tratores grandes para fazerem um aceiro, técnica usada para impedir o avanço das chamas. Cerca de 2.000 hectares de lavoura foram destruídos pelo fogo. A origem das chamas ainda é desconhecida. Em Pedra Caída, também no sul do Maranhão, o fogo se espalhou pela área de reserva. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu impedir o avanço das chamas. Nos últimos 15 dias, o Corpo de Bombeiros do Maranhão já atendeu mais de 500 ocorrências de incêndios. Mais de 150 brigadistas foram enviados para o sul do estado para combater os incêndios, que nesse período são mais recorrentes. Para combater incêndios criminosos em terras indígenas, o IBAMA, a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros estão realizando uma operação na terra indígena Araribóia. Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de receptação qualificada. De Balsas, Sara Ribeiro para o Brasil TV. A Polícia Federal fez uma operação para combater o tráfico internacional e o comércio ilegal de aves silvestres em Fortaleza. Essa investigação teve início ainda em 2023, após a prisão de um homem cearense de forma flagrante por comércio ilegal de animais silvestres. Esse homem teve o seu celular vasculhado pela Polícia Federal e a Polícia Federal identificou uma série de grupos em que havia troca de mensagens sobre transporte, armazenamento e também o comércio ilegal e irregular desses animais silvestres. Tudo isso culminou com essa operação realizada na manhã de hoje pela Polícia Federal, tanto aqui no Ceará como em outros 3 estados. No total, foram 36 mandados de busca e apreensão cumpridos, 19 só aqui em Fortaleza. Também tivemos cumprimentos nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Essa operação de hoje, ela visa recolher o maior número de provas possíveis para que seja possível concluir esse inquérito policial e interromper esse comércio, essa venda irregular de animais silvestres, tanto entre estados brasileiros quanto principalmente de forma estrangeira, vendendo os animais silvestres de origem brasileira para outros países da Europa e de outras regiões do mundo. Os crimes que estão sendo investigados são maus tratos, tráfico internacional e interestadual de animais silvestres, associação criminosa e receptação, além de crimes ambientais. Volto para os estúdios. Uma operação em 4 estados mira um esquema suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de jogos de azar. O Mauro Anchieta traz os detalhes. Os policiais prenderam 22 pessoas, 14 delas aqui na Bahia. Os agentes também fizeram prisões no Espírito Santo, em Goiás e no Ceará. Entre os presos em Salvador estão o influenciador baiano Ramon Dias, que costuma anunciar nas redes sociais apostas e sorteios, prometendo altos valores em dinheiro. E o promotor de rifas José Roberto, conhecido como Nanã Premiações. O grupo investigado é suspeito de lavar dinheiro para uma facção criminosa do tráfico de drogas que atua em vários estados. A polícia apreendeu diversos carros de luxo, além de dinheiro vivo, armas e munições, relógios, joias e celulares. Segundo as investigações, em um ano o esquema movimentou cerca de 500 milhões de reais. De acordo com os responsáveis pela operação, os suspeitos recebiam altos valores dos traficantes. O dinheiro, segundo a polícia, era lavado com a compra de bens em nome dos suspeitos. A defesa do influenciador Ramon Dias afirmou que vai comprovar que ele não tem nenhum envolvimento com o esquema investigado e que ele é vítima de perseguição. Os advogados afirmaram ainda que Ramon não tem qualquer ligação com o tráfico de drogas. Nós não conseguimos contato com a defesa do promotor de rifas, José Roberto. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Empresários do Distrito Federal suspeitos de passar 27 anos sonegando impostos foram alvo de investigação da Polícia Civil e da Receita do DF. O rombo aos cofres públicos chega a 74 milhões de reais.
Segundo a investigação, essa rede de móveis e de eletrodomésticos atuava aqui no DF e em Goiás desde 1997. E ainda de acordo com os investigadores, os donos montaram uma organização criminosa para sonegar impostos. Nunca pagaram ICMS sobre as vendas feitas aqui na capital. A dívida tributária hoje passa de 74 milhões de reais. Essa operação foi feita em conjunto pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária e pela Receita do DF. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão aqui na capital e em Goiás. A investigação apontou que os suspeitos abriram empresas em Sobradinho, Planaltina, Paranoá e São Sebastião. Ainda de acordo com a investigação, os donos faziam assim. Quando a dívida tributária ficava muito alta, eles fechavam as lojas, abriam uma outra com um novo CNPJ, só que no mesmo endereço, mesmo ramo e mesmo nome, fantasia. Outra suspeita investigada é de que os donos colocaram algumas lojas em nome de laranjas, inclusive de empregados, para burlar a fiscalização. Por isso, os alvos da operação de hoje foram empresários, contadores e funcionários dessa rede. A Operação Cátedra apura os crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E, se condenados, os suspeitos podem pegar uma pena de até 26 anos de prisão. Hoje, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, 2 pessoas foram presas por porte ilegal de arma, presas em flagrante, e também foi apreendido dinheiro vivo. A seguir, o trabalho dos voluntários que recebem e ajudam os visitantes da Campus Party no Recife. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando da Campus Party, um dos maiores eventos sobre tecnologia do país, que acontece em Pernambuco e até domingo deve receber mais de 40 mil pessoas. O encontro conta com a ajuda de 200 voluntários que trabalham na organização das palestras, apresentações e exposições. Não é difícil encontrar eles por aqui. O uniforme azul e o nome nas costas identificam de longe. Esse é o time de voluntários e voluntárias da Campus Party Nordeste, que começou ontem na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Alexandre é voluntário nas oficinas de robótica. Como estudante da área, ele está em casa. É aquilo, né? A gente está num ambiente onde todo mundo fala a mesma língua, então é sempre maneiro você estar num ambiente onde você vai falar sobre programação, sobre qualquer coisa e todo mundo vai te entender. Para Cíntia, tudo aqui é novo. É minha primeira vez como campuseira e como voluntária, então tá tudo novo e tá bem legal, o ambiente é bem acolhedor. Até domingo, a Campus Party deve receber 40 mil visitantes. A programação conta com 500 palestras, além de maratonas de tecnologia, campeonatos de games e por aí vai. Então pense, num evento desse tamanho, o time de voluntários não podia ser pequeno. São mais de 200 espalhados por toda a Campus Party Nordeste. E aqui eles fazem de tudo. O voluntário ele pode atuar em todas as posições da Campus Party, seja na parte de comunicação, na parte de conteúdos, de palestras, de workshops. E essas posições sempre têm uma similaridade, uma proximidade com o que ele gosta. Então, voluntários que têm mais sinergias com tecnologia, ele certamente vai atuar nessas posições. Voluntários que têm uma proximidade muito mais com comunicação, pode ajudar a gente em outras áreas. Tem trabalho, mas a Campus Party também é uma oportunidade para quem quer se formar ou se qualificar na área da tecnologia. Muito comum os nossos voluntários estar no processo de aprendizagem, estar dentro da academia, estar dentro de uma universidade, e essa possibilidade abre horizontes para eles conhecerem de fato a profissão que eles escolheram, abre possibilidade para conhecer novas possibilidades. Quando você olha a tecnologia, que hoje ela é transversal, para esse público acaba sendo uma imersão muito profunda em um ambiente onde eles podem testar muitas coisas. O público do evento não tem faixa etária definida. Os voluntários também não. Aos 47 anos e com uma carreira toda dedicada à educação, Alexandra está mudando de rumo, guiada pela tecnologia. Eu estou no quarto período de sistema de informação, então faço vários cursos livres. A troca, o feedback, a experiência está sendo muito gratificante. Aqui dentro tem assim, várias culturas, a diversidade é grande.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.